Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui nesse canal e, como você já sabe, nesse canal nós compartilhamos sempre do amor de Deus e trazemos experiências pessoais, experiência do nosso cotidiano, e pela Bíblia nós vamos encontrando também os bons conselhos, as boas orientações e aquilo que vem nos ajudar e alimentar a nossa alma, tudo pelo propósito de Deus, através daquele que é o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. E o título desse bate-papo nosso é Livra-me do Cansaço. Eu escolhi esse título porque essa semana eu tive uma experiência aonde me senti muito cansado. O cotidiano, os desafios, isso me fez refletir sobre alguns caminhos que nesse momento a minha vida poderia trilhar. E eu vou dar para você um exemplo daquilo que me veio à mente pela palavra de Deus. E eu vou falar de dois salmos aqui inicialmente. O Salmos 38, num dos versos o salmista fala assim: olha, eu sinto-me cansado, eu sinto-me esgotado, e a minha alma, o meu espírito, sente demasiadamente cansaço. E aí um outro salmo adiante, o Salmo 91, está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Duas experiências diferentes, uma da outra, mas é a mesma pessoa. E isso me fez refletir o quanto que Deus, Ele nos habilita, trazendo a experiência das pessoas que Ele fez a demonstração de como Ele exerce cuidado sobre elas, e mais ainda, sabendo que Deus, conforme está escrito na sua própria palavra, que Deus não faz acepção de pessoas, então isso diz respeito ao mesmo cuidado de Deus para você e eu. Como que pode uma pessoa, ela sentir e passar por um momento de esgotamento, de cansaço, e ao outro momento ele se sentir tão bem, amparado, protegido? E foi assim que aconteceu com Davi. E essa é a narrativa, e esse é o momento que eu quero compartilhar com você de tudo aquilo que veio à minha mente. E como eu pude escolher, ou ficar num tempo de Davi, se apropriando de uma angústia, se sentindo mal, aprisionado, ou num tempo de Davi, que estava vivendo debaixo da dependência de Deus, descansando em Deus. Existe um especialista, o Dr. Thomas Holmes, e ele fez um experimento, e depois isso foi amplamente divulgado e aplicado na psicologia, onde ele fez um experimento com vários médicos que se dispuseram, e ele catalogou, a partir do seu experimento, aonde ele fazia quase uma dezena ou mais de perguntas às pessoas. E as pessoas iam respondendo apenas sim ou não. E no final, ele ouvindo e catalogando a resposta das pessoas, ele conseguiu então a fazer uma estatística demonstrando que a partir daquele sim que era respondido diante das situações do seu cotidiano, ele conseguiu mensurar que a partir do somatório de determinados pontos e que ele classificou em cada pergunta, aí ele dava um diagnóstico supondo e colocando para a pessoa a busca de uma ajuda. Olha, você está estressado, ou você está extremamente angustiado, ou você já está no caminho da depressão. E isso vem sendo aperfeiçoado. Mas o que nós mais queremos compreender agora não é chegar simplesmente a ter um diagnóstico. Porque você mesmo, eu mesmo nessa semana, já estava me diagnosticando, porque era algo íntimo, pessoal meu, e estava falando: eu estou angustiado, eu estou cansado. Você está assim agora? Você se sente assim? Você já passou por isso? E pode ter uma enormidade de circunstâncias, e pode estar lá naquelas perguntas que você responderia do Dr. Holmes. Mas o importante para nós aqui é qual caminho escolher. Ou aprofundar nesse cansaço, nessa angústia, ou saber se tem um caminho para nos libertar dela e viver de uma outra maneira, melhor em relação a isso. E aí é que nós buscamos então falar desses dois momentos do salmista
E ele nos disse isso. A vida dele no momento estava terrível, mas a vida dele no outro momento estava prazerosa. E como que ele foi compreendendo e passou a nos dar um caminho do prazer, do descanso? Há um outro salmo que ele diz assim: olha, se eu proponho a subir e seguir ao mais alto cume, o lugar mais alto onde alguém possa chegar, como aqueles que já até saíram e foram como astronautas fora da Terra, ou se eu escolher ir para o mais profundo abismo, aí ele fala assim: eu sei, Senhor, que ali o Senhor está, e o Senhor está presente. Sabe o que ele compreendeu? Por mais que a minha vida esteja no lugar de maior risco, mais profundo, mais sem caminhos aonde eu possa não encontrar uma perspectiva, Deus está comigo. Deus está com você. O Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele estando aqui, ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu já tenho cuidado de vós. Foi isso que Davi compreendeu e trouxe para a vida dele. Antes mesmo de eu entender que eu preciso gritar a Deus, eu preciso já saber que Deus está cuidando de mim. Você talvez esteja perguntando: como? Se eu estou me sentindo tão angustiado? Como se eu estou me sentindo tão mal? Como que eu perguntei e falei: Senhor, como que eu posso viver um outro momento além disso que eu estou vivendo essa semana? E é claro, pelo canal da Lembrança de Deus, vem até mim, traz a mim, porque eu já tenho cuidado de vós. Esta é a diferença quando nós colocamos a nossa vida no entendimento daquilo que Deus se propõe e aquilo que Deus já faz por cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas, não. Muitos podem utilizar o caminho de discriminar os outros, mas Deus não discrimina você nem eu. Deus te ama e Jesus faz nisso. E sabe como que pode ser o caminho então para sair disso? Vou falar de uma experiência poderosa de tantas outras que está na Bíblia. Jesus estava atravessando por um caminho, os seus discípulos e a multidão estava com ele. E naquele tempo, a doença da lepra era terrível. Aqueles que eram acometidos da doença tinham que ficar em lugares isolados, não podiam conviver na cidade, nem com as famílias, e ficavam lá à mercê da sua doença, com dores, com feridas profundas até chegar à morte. E quando Jesus estava passando pelo caminho, diz o texto que 10 leprosos começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós! Olha a experiência. Eles estavam na sua mais profunda angústia e viram passar pelo caminho aquele que pode cuidar deles, aquele que já cuida deles. E diz o texto que Jesus foi até eles. E quantos você acha que Jesus curou? 10. Você acertou? Jesus curou os 10. Mas depois desse episódio, quantos você acha que voltou para agradecer e para adorar Jesus? Apenas um. E aí Jesus perguntou para ele: aonde estão os outros que foram curados? Esse é o entendimento para que você possa se apropriar, para que eu possa me apropriar daquilo que verdadeiramente o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é apenas uma cura que você precisa temporária. O que Jesus já faz por você, Ele quer que você descanse ao lado dEle. Volte sempre para Jesus. Ele vai te curar, mas permaneça com Jesus. Que Deus abençoe e venceremos a angústia. Um abraço.